Está no ar o Rio Grande que dá certo. O programa de hoje está doce e saboroso como um brownie. Vamos conhecer uma história de empreendedorismo que começou em 2014 e caiu no gosto dos porto-alegrenses. Com muita satisfação, recebemos o fundador da Charlie Brownie, empresário Thiago Schmidt. Seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Participa desse Rio Grande que dá certo hoje, está fazendo a estreia na bancada, nosso editor-chefe do Metro Jornal, Michael Bock. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, que seja o primeiro de outros programas. De outros e com certeza terá. Né? Na próxima semana eu acho que vai estar aqui conosco novamente. Como é que começou essa história de sucesso, de empreendedorismo? Começou na cozinha da avó? Na verdade, eu costumo dizer que é uma história de empreendedorismo às avessas, né? Porque começou com uma dívida de 30 mil reais, que não foi uma dívida, que não foi uma dívida que eu adquiri para fazer um negócio, era uma dívida pessoal mesmo, que eu adquiri aos 30 anos por uma depressão. Né? E eu costumo falar isso porque dizem que empreender é colocar o melhor de si à disposição do outro, né? E na minha história, né, eu não sabia o que era o melhor de mim, né? E não tinha ideia que era a relação com a minha avó e o que eu aprendi com ela na cozinha. Então, e essa depressão existiu porque até os 30 anos eu não me aceitava por ser quem eu sou, né? Hoje eu costumo dizer dessa maneira, porque eu tentava ser aquilo que a sociedade queria que eu fosse. Né? Eu venho de uma cidade com 20 mil habitantes, né? Sofri muito preconceito nessa cidade por ser quem eu sou, e na adolescência, na vida adulta, então eu queria não sofrer mais preconceito, então me moldar da maneira que a sociedade queria que eu fosse. E aí, né, entrei numa depressão por isso, né, no meio corporativo, onde eu trabalhava e tudo mais. E nessa depressão foi que eu, num processo de terapia, né, revisitei a relação com a minha avó, desde a infância até a adolescência, e que sim, o meu propósito de vida estava relacionado a doce. Né? E, na verdade, eu falo do preconceito porque eu sou homossexual e para mim era muito difícil dizer isso até os 30 anos. E hoje, com 35, para mim já é mais natural porque eu sou aceito dessa maneira, né? Sendo quem eu sou. O Charlie Brown, então, nasceu na cozinha da vovó? Na cozinha da minha avó. Né? Na verdade, o projeto em si, com 30 anos... tem uma relação com as receitas da avó? Todas, eu digo 90% das receitas que a gente faz no negócio são receitas que eu aprendi a fazer com ela, né? Porque minha avó ela não é confeiteira profissional. Ela faz os doces para aquela mão família. de casa. Mão de casa. Tem a mão. Né? Exato. Tipo, e o carinho, né? Eu digo que cozinhar é um gesto de amor, né? E eu aprendi isso com ela, então ela fazia sempre para Natal, Páscoa, datas comemorativas, ela fazia os doces. Eu era o auxiliar, né? O auxiliar eu digo que ia lá para lamber as panelas. E depois eu comecei a fazer tecnicamente junto com ela para auxiliar, né? Porque minha avó foi envelhecendo e foi pedindo ajuda na parte mais operacional mesmo de fazer esses doces. E na vida adulta eu comecei a fazer para amigos e aí depois virou um negócio. Hoje nas redes sociais e até no site da empresa você se apresenta como um empreendedor e sonhador. Queria que tu explicasse por que sonhador, né? Sonhador, na verdade, eu me considero uma pessoa idealista, né? Tipo, eu não empreendo para ser milionário, para que a Charlie vire uma rede de franquias ou para que a gente expanda para o Brasil e para o mundo. Não é esse meu projeto, né? O propósito de empreender foi buscar liberdade, né? Ser quem eu sou, né? Liberdade de si, para daí sim conseguir dar espaço para que as pessoas sejam quem elas queiram ser, né? Então, o projeto da Charlie, eu chamo de projeto, não de empresa, ele busca aceitação. Então, é um espaço que a gente pode falar de diversidade, que as pessoas podem se sentir bem, né? Livre de preconceitos, né? Não só em relação a gênero, mas em relação à raça ou outras questões que surjam. Então, eu sou um sonhador porque eu acredito em um outro modelo de mundo e eu espero que a gente consiga construir isso a partir dos nossos negócios, né? Porque não só esperando que o governo faça, mas que a gente, como empreendedor ou como cidadão, também tenha esse papel, né? Tu falou em não pensar em franquias, só que o teu projeto ganhou as redes, ganhou o gosto e ele ganhou uma dimensão com certeza muito maior do que aquela que tu tinha na cozinha da avó, né? Com certeza. Na verdade, eu nunca tive a pretensão de ter tanto sucesso em pouco tempo. Eu acho que sucesso é uma questão perigosa, né? Porque hoje eu tenho sucesso, amanhã tu pode não ter, né? Sobe rápido, cai rápido. Exatamente. Então, eu tenho bastante consciência do que eu estou fazendo e acho que crescer tão rápido assim como franquia, às vezes tu perde a essência do negócio, né? Que é a relação que eu tenho com o doce, o que eu procuro fazer. Mecaniza as Mecaniza e tu perde esse cuidado, né? Porque na Charlie a gente tem muito cuidado com as pessoas que frequentam as nossas lojas e com as pessoas que trabalham conosco. Então, eu não quero perder isso para virar um grande negócio e tudo aquilo que eu sofri dentro do meio corporativo, eu não queria transformar o meu negócio nisso. Tem um relacionamento com os clientes? Tenho. Produto, relacionamento, clientes.
Com toda certeza. Na verdade, eu sou bastante tímido, então o meu lugar de proteção e onde eu me sinto confortável é na cozinha. Então a minha relação é com a equipe de confeitaria mesmo, com a equipe que atende, mas eu não consigo me expor tanto em atendimento. Por essas questões que eu falei do passado, né, em que eu ainda tenho receios, porque são complexos, eu digo, né, que eu adquiri e não consegui ainda vencer esse obstáculo. Mas em relação aos clientes, existe um trabalho muito cuidadoso, eu não gosto nem de chamar de cliente, eu acho que a gente recebe pessoas dentro desse espaço que buscam um momento de felicidade e a gente entrega eles com os nossos produtos, mas não só com isso, com a relação que a gente estabelece ali dentro, né? Então é a ideia de abraçar com um doce ou abraçar com um atendimento bacana, né? Claro que não é perfeito, né? Um abraço é uma grande figura. Exato, exato. E como é que tu fazes, Thiago, o teu treinamento do pessoal, seleção dessas pessoas que vão trabalhar contigo, né? Não existe nada técnico em relação a isso, eu digo que é mais orgânico, né? As pessoas nos procuram, a gente tem uma conversa, geralmente hoje tem uma gerente que faz isso, né? Que cuida dessa parte, então a gente faz uma seleção, geralmente a gente pergunta qual é o teu sonho, onde tu te vê daqui a 5 anos, até para entender se essa pessoa tem alguma relação com a identidade da nossa marca, né? Claro. Então, ao entender isso, a pessoa começa a trabalhar conosco, não precisa ter experiência, ter currículo, formação, né? Porque também eu não sou dessa formação, então a gente procura pessoas que tenham vontade de ser feliz e de transmitir felicidade a partir do que a gente faz, né? E aí a relação acaba ficando bacana, tem gente que permanece, gente que acaba ficando um tempo e sai, né? Porque eu digo que a Charlie também funciona como uma ponte, né? Então, a pessoa entra lá, encontra aceitação nesse espaço, né, de diversidade, em que tu pode ser quem tu é, e acaba se descobrindo para ir num outro lugar, um outro caminho profissional. Então, eu não acho que a Charlie é um fim, ele é um meio, né, para mim e para as pessoas que trabalham comigo. Agora, tu fez curso de culinária, tu fez alguma formação ou é direto aprendendo dentro da cozinha mesmo? Direto dentro da cozinha. Eu gosto da brincadeira do tentativa e erro, né? Tipo, eu acho que a gente tem um mercado hoje bastante profissional nessa área, tipo, tem a gourmetização da cozinha também, mas eu não faço parte desse meio porque a filosofia da minha avó é que eu coloco em prática. Fez, deu certo, provou, está saboroso, coloca à disposição do outro. Né? Então não existe nada técnico. Eu acho que a gente até às vezes comete erros, né, que seriam erros para a gastronomia, mas que para o sabor não faz diferença. Mas eu acho que isso até faz parte do DNA da marca. Né? Tentativa e erro, deu certo, continua, não deu certo, tu para. Porque sem tanta pressão, né? Tipo, quando eu comecei a empreender, eu queria menos pressão na minha vida. Então a gente vai fazendo, testando, funcionou, continua, não funcionou, para. Então é quase como uma brincadeira, né? Tipo, hoje eu trabalho brincando. Tu tem um livro guia que a tua avó te passou? Tem um livro de receita, até aconteceu isso, porque o livro de receitas da minha avó é uma coisa, tipo, vale ouro, né, tipo, para nossa família. E ela disse que ela queria que as filhas, são 5 filhas, que alguma delas assumisse alguma coisa de aprender os talentos dela, os dons dela para executar para a própria família, e ninguém quis, né. E aí, há uns 2 anos, ela me deu esse livro de presente, né, para eu ter ele. É um livro da década de 70, lá, é tudo escrito à mão, que ela anotava as receitas que ia fazendo, e ela me brindou com esse presente, que para mim é uma das preciosidades da minha vida, assim, ter esse... Isso é como a fórmula da Coca-Cola. Tipo isso. Mas eu digo que o segredo, ele é algo que tu não consegue pegar com a mão, né, não tá... Por mais que tu copie a receita, eu faça a mesma receita que eu faço de um doce... Está na execução. Está na execução e no cuidado que tu tem na hora de executar, né. Tiago, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa sobre algumas empresas que procuram sempre valorizar essa história familiar, essa origem, né, familiar dos negócios, né? E tu tens essa história, né, que veio da tua avó, vocês começaram pequenos, né, e foram crescendo, se expandindo. E eu queria saber de que forma que essa história te ajuda hoje em dia no teu negócio, né? Na verdade, eu acho que a gente vive um mundo tão complexo hoje em dia, né? A sociedade é tão complexa que falta verdade, né? A gente se usa de falsas verdades para promover alguma coisa. E no caso da Charlie, assim, tudo é verdadeiro, assim, até os nossos erros, eles são comunicados, né? Ano passado, quando a gente sofreu um assalto, a gente foi lá e publicou e falou sobre isso em rede social. E, geralmente, né, a gente nos manuais de negócio diz não se fala sobre isso que vai afastar cliente. Então, eu procuro transmitir exatamente o que é, né? Tudo que a gente vem aprendendo ao longo desses 4 anos é comunicado para as pessoas em rede social. Eu acho que isso é uma das forças da marca, porque as pessoas que consomem os nossos doces ou que acompanham essa trajetória do fogão da minha casa, da casa da minha irmã para hoje, né, com essas 2 lojas que a gente tem, são pessoas que percebem a verdade no trabalho, né? Então, o que para mim, assim, o que fica muito claro nisso e que eu acho que toda marca deveria fazer é transmitir a verdade. Sim, uma marca de transparência, né? Transparência, né? Isso é fundamental hoje em dia, né? E como é que tu enxerga a Charlie Brown daqui a 10 anos?
Boa pergunta. Eu já enxerguei de diferentes maneiras, lojas, né? Tá? Isso. Hoje são 2 lojas, a gente já teve 92 propostas de franquia pelo Brasil, né? Tipo, de diferentes investidores ou pessoas que queriam colocar suas economias para abrir 92? 92. Eu conto porque no começo começou assim como os e-mails chegando, as pessoas querendo mais contato para abrir uma loja da Charlie, e depois eu comecei a documentar isso para mim, para eu ter, né? Para saber mais ou menos onde a gente poderia chegar, né? Mas hoje, assim, eu vejo daqui a 10 anos a gente mantendo a mesma proposta de essência, né? Sendo um negócio maior, sim, talvez estando em outras cidades, mas sempre com essa coerência no discurso e na prática, né? Então, eu não sei exatamente onde. Eu já disse um tempo atrás em palestras que a gente vai para a universidade falar e tal, que eu queria estar em Amsterdã, né? Eu preferi encerrar o ciclo da Charlie lá, porque para mim, representa uma cidade que representa diversidade, né? E liberdade de ser, né? Então, por isso, eu me inspirei lá quando eu comecei a criar o projeto, né? Não estando lá, mas pesquisando como funciona a cidade, o comportamento das pessoas. E eu espero ajudar a transformar Porto Alegre nesse lugar, né? Que também é uma utopia, mas quem sabe, né? Estando lá daqui a 10 anos também. Com cafés e doces brasileiros, né? Alguma brincadeira assim. Vocês têm um plano, então, de expansão da marca, assim, vocês estão trabalhando nisso, assim, de permitir essas franquias? Não. Nada isso que eu digo, tudo na Charlie é orgânico, né? Tentativa e erro, não existe nenhum planejamento a longo prazo, assim. O que eu faço, as minhas crenças, os meus pilares nessa história é assim, eu não trabalho com nenhum tipo de financiamento bancário, nenhum tipo de investidor por trás, então a gente faz com os recursos que a gente tem e administra esses recursos para o negócio acontecer. Então, a saúde do negócio em primeiro lugar, né? E aí, a partir disso, a gente avalia se dá para investir, se dá para comprar algum equipamento, se dá para fazer um investimento maior. Então, o plano, assim, eu deixo acontecer, né? Naturalmente. Sim. Quem sabe, tipo, eu já estudei a possibilidade de expandir para o mercado de Floripa, porque é uma cidade que a gente gostaria de estar. E é turística. É turística, então, para a marca é legal, pode ser, tipo, num conceito pequeno, né? Não aquela coisa, ostentação de ter um grande negócio lá, mas ter uma cafeteria lá. E daqui a pouco o mercado de São Paulo, assim, a gente estuda e avalia a possibilidade de estar, o que não significa que isso vai acontecer. Mas isso é interessante, fugir do banco, do crédito, ter a liquidez para o investimento, né? Isso é uma marca. Exato. Isso vem dessa história pessoal, como eu tinha dívida pessoal bancária por questões emocionais, eu digo, nas minhas dívidas eram emocionais e eu acabava levando isso para consumo, né? Consumia para tapar os meus furos emocionais. Eu não queria que o negócio vivesse dessa maneira. Então, é evidente que às vezes a gente tem, eu digo, dívida boa, né? Que é negociações que a gente faz com o fornecedor, direto, né? E aí paga isso no médio prazo, com transparência. E aí acaba conseguindo, né, fazer o negócio girar e ter alguma economia e enfrentar as adversidades que o empreendedor enfrenta, né? Porque eu estou falando de várias coisas positivas, mas não é bem assim, né? Tem muito o dia a desafio. dia é difícil para quem empreende, né? É muito complicado, Eu uso uma fala, assim, tipo, que até eu falei semana passada na sessão comercial aqui de Porto Alegre sobre o empreendedor na sociedade. Isso é uma coisa que eu sinto na pele hoje, o empresário, né? Ele é tido como vilão, né? Ele é vilão do empregado porque ele está explorando a mão de obra, né? Segundo a visão do empregado. Ele é vilão do serviço público porque segundo os prestadores de serviço público, parece que eles estão prestando um favor para ti, né? Ou estão lá partindo do pressuposto que tu está fazendo algo errado e não estamos, né? E para a sociedade como um todo, porque parece que tu quer enriquecer as custas da sociedade. Não é a grande verdade, isso não é a realidade, não é de todo mundo, pelo menos, né? Posso falar por mim. Não tem problema nenhum em ter lucro, né? Problema nenhum. Hoje eu achava... Isso é uma visão distorcida. Né? Exato. Eu acho que o lucro é positivo, gerando emprego, necessário. gerando riqueza, contribuindo para a sociedade. Exato. Tipo, e é uma sociedade capitalista, a gente vive disso, né? Então precisamos de recursos para poder reinvestir ou para poder ter uma vida boa, né? O que diferencia, eu acho que é tu poder fazer isso com um propósito final, né? Eu digo, dinheiro é meio, ele não é fim. Né? Eu preciso de recurso para viabilizar meus sonhos pessoais e os profissionais também, e por que não de outras pessoas que estão trabalhando comigo. Né? Então é mais ou menos por aí que a gente procura ir. Né? No teu discurso, Thiago, a gente percebe uma visão muito otimista da vida, né? Nas tuas redes sociais também, o site também é muito encantador, assim, é muito curioso. E eu queria saber de que forma que isso se reflete, te ajuda nos teus negócios, né? Depois do intervalo, eu vou responder a pergunta do nosso Michael Bock. Nós vamos para um rápido intervalo no Rio Grande que dá certo, já voltamos, fique conosco. Estamos retornando com Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o fundador da Charlie Brown, Thiago Schmitz. O Michael Bock tinha feito uma pergunta, peço que repita por gentileza. Exatamente, a gente observa que tu tens uma visão muito otimista, né, da vida, tuas postagens nas redes sociais, o site da empresa também. E eu queria saber de que forma isso te ajuda nos negócios, né? Porque a gente sabe que o negativismo, né, muitas vezes nos prejudica tanto, né, o pensamento negativo, né?
Eu costumo dizer que de crítica a sociedade já está cheia, né? Já basta a quantidade de crítica que a gente recebe ou que vive em rede social e tal. Então, eu hoje sou mais espiritualizado. Eu acho que quando a gente dissemina uma energia negativa, criticando alguém ou falando de alguma coisa negativa, tu acaba recebendo isso de volta, né? Então, o meu discurso de poliana, que eu digo, é tipo assim, eu prefiro acreditar numa sociedade melhor, né? Por mais que a gente tenha muito desafio para que ela seja melhor, a gente tem que fazer dela algo mais bacana. Isso se é no discurso, se é numa frase na rede social. E é bacana isso porque as pessoas, tanto na rede social da Charlie quanto na minha pessoal, falam, tipo, o teu post hoje me inspirou que meu dia fosse melhor. Ele começou negativo, eu li o que tu escreveu e eu me senti melhor por isso. E às vezes é tão simples, foi só uma palavra que eu postei ali, uma frase bacana e eu acho que isso faz diferença. A gente acha que não, mas é nas pequenas coisas que a gente vai conseguir modificar essa realidade adversa que a gente tem. E mesmo aqui de Porto Alegre, né, em que eu acho que a gente está muito rançoso. Né? É o A criticando o B, a esquerda, a direita, né? A gente está polarizando se fala muito em crise, né? Também. A crise, eu acho que ela existe muito por isso, né? Tipo assim, a gente alimenta a crise ao invés de sair dela, né? E para sair dela, tu precisa fazer alguma coisa, né? Então, que seja falar alguma coisa positiva para alguém ou tentar ajudar o outro. Eu digo, eu não gosto dessa história de mercado de concorrência, né? Tipo, eu não sou concorrente de outras docerias da cidade. A gente faz o mesmo trabalho e complementa um ao outro, né? Que incentiva as pessoas a consumirem doces bons. Então, não precisa mais disso. Eu acho que antigamente, talvez, precisasse desses discursos de separação. Como é que é o teu relacionamento com colaboradores e como é que tu controla a qualidade do teu produto? Eu sou muito rigoroso, tipo, sou muito chato, eu digo, né, em relação a isso, porque tipo, eu acompanho todos os dias a produção das duas lojas, tipo, fiscalizo isso, eu digo, né, hoje eu sou mais fiscal do que executor, provo os doces, né, verifico se está com qualidade e sou exigente nesse sentido, mas gosto da relação pessoa para pessoa, né, tipo, eu acho que é muito importante a gente ter uma relação, eu não acho que eu sou mais que os outros, nem em relação aos meus funcionários, né, as pessoas que trabalham comigo, é de igual para igual, né, desde que exista respeito, né, e claro, né, eu com os aprendizados, porque eu não sou empreendedor, eu não tive uma escola de empreendedorismo, foi na prática. Né? Eu aprendi com os meus erros, porque antes do problema que eu tive ano passado, que eu não tenho problema de falar sobre isso, eu sofri muitos processos trabalhistas num período ali, foi setembro do ano passado que isso aconteceu, eu aprendi com os meus erros, porque eu tinha uma relação muito pessoalizaada, informal, às vezes entre amigos, achava que estava entre amigos, e existe uma relação empregado-empregador que tem que ser formalizada, né? E tem muitas coisas que têm que ser formalizadas e riscos que tu corre se tu não faz isso. Proteger a ti é o negócio. Né? Exato. Então eu aprendi com esse erro e hoje eu ando um pouquinho mais dentro do rigor da lei, eu digo, né? Tipo, aprendi com advogados e tal como atuar, porque infelizmente a gente tem ainda esse problema também trabalhista na sociedade em que existe a versão do empregado ruim, o empregador, o empregado bacana e o empregador que é algo que quer tirar proveito do outro, né? E não é verdade. Eu queria até aproveitar esse gancho, né? Que hoje muitas pessoas acabam empreendendo também por necessidade, né? A gente está com forte desemprego, tem a crise econômica. O que tu passaste assim de dificuldades nesse início, coisas, né, que tu acabou descobrindo que tu pode passar para quem está em casa, né, que está pensando em abrir o seu próprio negócio em outras áreas? Sim. O que tu descobriu nesse momento que tu acha que pode contribuir, né, compartilhar? Primeiro que assim, a gente tem, infelizmente a gente tem uma legislação muito complexa, né, em todos os sentidos, né, federal, estadual, municipal, né, é muito difícil. Eu no início, assim, em alguns momentos trabalhei na informalidade, né, porque eu fazia no fogão da minha casa os doces e vendia pela internet, então não tinha todos os alvarás necessários, porque tipo, foi uma forma de começar e com a dívida que eu não tinha nem conhecimento para buscar, né, as assessorias necessárias para isso acontecer. Então, se tem alguém em casa que está fazendo isso, a gente continue fazendo, tenha persistência, porque tem que ser persistente, principalmente no momento que tu passa por dificuldade, né? Quando vem ali é uma provação que tu passa, né? Algum desafio muito negativo, que seja financeiro, ou que seja, tipo, não está vendendo, né? Tipo, eu estou fazendo e não está vendendo, o que está acontecendo? Persiste, insiste, continua, porque é isso que faz dar certo, né? Eu acho que o principal recado que eu dou é esse, de persistir. Claro, procurar assessorias que tu puder, tipo Sebrae, né, e entidades que possam dar esse suporte, que eu não fiz, né, então eu aprendi com o meu erro e deveria ter feito, né, porque teria facilitado parte do meu caminho, ou pelo menos eu teria evitado alguns erros que eu cometi nessa história. Né? Mas os principais são esses, é tributário, que daí isso que é uma dor que eu tenho é essa, né? Tipo assim, se tu tem um erro tributário, tu tem uma assessoria contábil que faz isso para ti, quem é penalizado é tu, né? Porque por mais que tu desconheça a tributação e acabe cometendo erro, o Estado não quer nem saber, né? O Estado, eu digo, federal, municipal, não está preocupado com esse teu erro. Ele quer que tu pague a multa porque tu cometeu uma infração, né? Que eu acho que está errado. Eu acho que a gente deveria ter uma educação do Estado
fechado, inclusive, fornecendo suporte para o empreendedor e aí dando chance, né? Tipo, tu notifica, explica, orienta e aí depois disso tu pune, né? Se a gente continuar. No caso, ele primeiro pune, né? Primeiro pune e depois tu vai ter que aprender na marra. Muitas vezes né? E em alguns casos acaba inviabilizando empresas. Né? Exato, porque dependendo do que tu da punição, multa, tu pode fechar o negócio por isso, né? Tipo, no meu caso trabalhista ali, que foi o pior problema que eu passei nesses 4 anos, poderia ter fechado a empresa, né? O que manteve ela foi a minha persistência e a vontade de fazer, porque a gente conseguiu superar essa crise, né, e enfrentar esse desafio com muita vontade de fazer e sabendo que o propósito do negócio é maior do que a finança. Né? Hoje tu terceiriza essa gestão financeira? Não. Ou administrativa? Não, hoje toda a parte administrativa sou eu que faço, né? Toda a parte de gestão do negócio. Foi buscar conhecimento. Fui buscar conhecimento, eu tenho assessoria contábil sim, né, que dá o suporte daí das tributações, tudo, e uma assessoria jurídica que cuida da parte trabalhista, né, que nos orienta do que é certo e errado, como contratar, como manter o vínculo, então são coisas que antes eu não tinha e fazia a tentativa e erro, né, assim como os doces, e que agora a gente tem assessoria para dar conta disso. As empresas hoje, principalmente aquelas que têm um contato direto com o público, né, que é o caso da tua empresa, elas trabalham muito as redes sociais, né? De que forma que tu vê a importância ou o impacto, né, das ações nas redes sociais no teu dia a dia, né, do negócio? É instantâneo. Primeiro que a rede social ela é uma fonte de pesquisa, né, para ti, porque se tu está postando alguma coisa e as pessoas gostam da tua postagem a partir de like, comentário, tu sabe que aquilo é um produto que vai dar certo, que as pessoas querem consumir. Ou para crítica, que eu também acho importante, tipo, as pessoas podem ir direto no teu canal, mandando uma mensagem, inbox, ou até fazendo uma avaliação e dizendo, né, dando parâmetro onde tu está errando, onde tu está acertando. Isso é fundamental também. E eu acho que acaba tu tem um diálogo direto, né, franco, né, com as pessoas em relação àquilo que está acontecendo no teu dia a dia. E rede social de certa maneira é gratuito, né? É um canal direto sem custo, né, para ti ter essa relação. Então, um pequeno empreendedor pode ir lá no Facebook ou no Instagram ou qualquer outro canal e publicar seu material sem nenhum tipo de custo para conseguir alavancar o seu negócio. A gente está na reta final, sempre tem a pergunta final aqui, que é o que é fundamental para ti, para o Rio Grande dar certo? As pessoas se unirem mais, pararem de conflitar, né? A gente parar também, eu uso um mantra que eu digo que é julgamento afasta, compreensão aproxima. Julgamento afasta, compreensão aproxima. Isso, então ao invés de a gente julgar o outro pelo aquilo que ele é, o que ele está fazendo, constrói em cima disso, contribui ou faz da tua maneira, mas sem criticar o outro, né? A gente precisa de mais gente em conjunto fazendo as coisas acontecerem do que pessoas conflitando por A ou B, né? Então, para mim, o principal é esse. O Rio Grande precisa sair daquele pedestal de que a gente é melhor que os outros. O bairrismo atrapalha. O bairrismo atrapalha e se colocar num lugar de somos todos humanos e precisamos de humanidade nessa cidade, nesse estado e no mundo que a gente vive. Né? Thiago Schmidt, Charlie Brown, parabéns por fazer parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e por estar contando essa história aí de doçura. Leve nossos parabéns a todos os colaboradores lá. Obrigado pela presença também, Michael Bock. Contem comigo. Até a próxima semana, vai retornar aqui com a gente, com certeza. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.